Coisa boa. Então vamos lá, pessoal. Hoje iremos falar um pouquinho sobre os ventos. Ótimo para Marconildo, excelente. Como se formam os ventos, né? E vamos já nisso com uma leitura. Os balões de ar quente, como os da figura, carregam um queimador a gás, que produz uma chama que aquece o ar do balão. O ar aquecido é menos denso que o ar atmosférico e, por isso, o balão sobe. Para fazer o balão descer, é só diminuir aos poucos a chama. De modo semelhante, quando massas de ar ficam aquecidas, eles tendem a subir. Com isso, massas de ar mais frios se deslocam e ocupam o espaço deixado pelo ar quente. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Em dias quentes, à beira-mar, algumas horas depois de amanhecer, pode-se sentir uma brisa agradável vinda ao mar. Como será que elas se formam? Próxima página. Aqui tem uma proibição sobre soltar balões, tá? Podemos até voltar depois que eu terminar aqui o conteúdo. Só um minuto, deixa eu só colocar remédio aqui que meu nariz está me incomodando. Infelizmente, tenho crise alérgica e sinusite às vezes ataca, como agora, tá começando a atacar. Eu fico fungando, como diz minha mãe. Minha mãe olhar para mim e falar assim, ai, chupacano. Vamos lá. Como se formam os ventos? Durante o dia, a energia térmica do Sol atinge a água do mar e a terra, que são aquecidas em velocidades diferentes. A terra se aquece mais rápido que a água do mar e emite energia térmica para a atmosfera, aquecendo o ar logo acima dela. O ar aquecido torna-se menos denso e sobe, enquanto a massa de ar sobre o mar, mais fria, se desloca, ocupando o lugar do ar que subiu. Esse ar também se aquece conforme recebe energia térmica da Terra. E o processo se repete. Esse movimento horizontal de ar do mar para a Terra é chamado de brisa marítima e acontece de dia. O ar frio sobre o mar se desloca para a Terra porque a subida do ar quente produz uma zona de baixa pressão na região de onde saiu, atraindo o ar de outras direções. Dessa forma, o ar se desloca de regiões com pressão mais alta para regiões com pressões mais baixas. Temos aqui o ar quente na seta vermelha e o ar frio com a seta azul voltando. À noite, o ar quente volta e o ar frio vai, como mostra na seta vermelha e na seta azul. Texto complementar mais embaixo. Moinhos de vento de cerca de 110 metros de altura transformam em energia os ventos alísios que sopram constantemente durante todo o ano nas costas e no interior do Nordeste brasileiro, assegurando aos parques eólicos instalados na região uma produtividade bem acima da média mundial. Eu não sei se vocês já viram, mas esses pontos eólicos aqui existem lá no Conde. Quem passa ali pelo Conde consegue ver. Os parques eólicos de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte produzem bem mais energia do que o da Europa, China ou Estados Unidos, diz o engenheiro aeronáutico Aldilton Camargo, um dos donos da empresa Camargo e Schubert, de Curitiba, no Paraná, responsável pelo Atlas do Potencial Eólico do Território Brasileiro, lançado em 2001 pelo Ministério de Minas e Energia
Eletrobras. O Atlas apontou um potencial eólico para o Brasil de ordem de 143 gigawatts, ou seja, 10 vezes a capacidade de Itaipu. Durante a noite, ocorre o contrário. Da mesma forma que a Terra se aquece mais rápido que o mar, ele também esfria mais rápido. O ar sobre o mar está mais aquecido, está liberando lentamente energia térmica acumulada durante o dia. Eu não sei se vocês já foram à praia por volta das 6 horas, 7 horas. Raquésia, hoje, Raquésia, eu vou botar no chat. Viu? Vamos lá, dando parei aqui. Vamos lá. Eu não sei se vocês já foram à praia no começo da noite, entre 6 e 7 horas, e ao entrar no mar, a água ainda estava quente. E vocês pensam, gente, já está à noite, né? E o mar ainda está quente. Então, é essa transmissão de calor que ele está recebendo, como mostra aqui. Ele recebe uma transmissão de calor durante o dia todinho. Aí o povo fala, mas ainda está quente, já era para estar frio. O sol foi embora de 5 horas, de 7 horas já quer que o mar lá esteja gelando, né? E quando vem o sol, às 5 horas da manhã, a água está gelada, gelada, gelada. Então, há uma troca, que a gente fala, de calor, tá? O calor que absorve entre o ar e o mar. Continuando. Muitos pescadores com barco à vela aproveitam a brisa terrestre e saem para pescar no final da madrugada, retornando no meio da tarde, impulsionados pela brisa marítima. O fenômeno das brisas não é exclusivo das regiões costeiras, sendo também observado próximos a grandes rios e lagos. Continua para mim a leitura, por favor, João Vitor. Eu acho que é João Vitor o nome dele. Deixa eu ver aqui. Ele saiu. João Vitor. Não, professor. Continua a leitura, por favor. Página 159. Certo. A senhora parou durante a noite, foi? Eu me esqueci. Eu parei próximos a grandes rios e lagos. Aí tem uma imagem, aí abaixo da imagem. Certo. O vento é, portanto, a movimentação do ar em relação à superfície terrestre, que ocorre quando há uma diferença de pressão. O vento sempre carrega o ar de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. A brisa marítima e a brisa terrestre são exemplos de circulação local dos ventos. Ventos locais são ventos que se estendem até mais ou menos 100 km de distância, mas na circulação global, que estudaremos adiante, provocada pelos deslocamentos de imensas massas de ar que se formam em determinadas regiões da Terra. E a velocidade e a direção dos ventos são medidas por instrumentos chamados anemômetros. A direção do vento é determinada pelo ponto cardial de onde ele vem. O vento oeste sopra de oeste para leste, por exemplo. Página 160. A biruta. Pode ler, vá. A biruta, também chamada de anemoscópio, do grego anemos, vento, e scópio, examinar, é um instrumento auxiliar usado para indicar a direção do vento, comum em aeroportos. Ela ajuda a orientar as manobras dos aviões. A biruta é formada por um cone de pano aberto das duas extremidades. A extremidade de maior diâmetro é mantida aberta por um aro de metal que fica presa a um arraste. A abertura menor fica solta e a haste pode girar livremente.
O vento entra pela abertura maior e sai pela abertura menor, esticando a biruta, que fica alinhada com a direção do vento. Quando os ventos trazem perigos. Oxe, Oxi. professor, e o vento traz perigo? Um Hã? minutinho. Travou. E os ventos Certo. trazem? Só um minuto. E os ventos podem trazer perigo a nós? Sim. Não aqui em João Pessoa, porque aqui em João Pessoa, como eu falei para vocês na aula passada, é bipolar, né? Mas há cidades aqui no Brasil e no mundo, tá? Que os ventos são tão fortes, que destroem casas, destroem prédios, para você ter noção. E aconteceu isso no início desse ano, se eu não me engano, foi em uma cidade dos Estados Unidos, que teve uma ventania tremenda lá e acabou que muitas famílias ficaram desabrigadas. E aconteceu aqui também o vento, inclusive até o rapaz virou um meme aqui no Brasil, foi do Rio Grande do Sul, que ele construiu a casa, ele alugava a casa e ele parou de alugar. Ele, não, depois que eu deixar minha casa linda, master, eu volto a alugar. Quando ele terminou a reforma, no outro dia, teve essa ventania lá e a casa dele toda destruída. Ele foi filmar, ele filmou sorrindo, a casa dele lá toda destruída, e ele filmou a casa sorrindo, e ele virou mesmo, o povo, as coisas desabando em 2020, e eu quero continuar igual a ele, sorrindo. E então, assim, para você ter noção, o vento, ele pode, além de fazer acontecer isso, imagine só, você está dentro da sua casa, de repente começa uma ventania muito, muito severa, e começa a cair sobre você telhado, quem sabe até mesmo a casa ela desaba, então pode surgir mortes, além de famílias desabrigadas, tudo isso. Então, esse é um dos perigos que o vento traz. Tem outros perigos também, por exemplo, o avião, quando ele está lá, quando ele está na sua transição, indo para outro país, estado, enfim, ele depende muito do vento. É tanto que ele fala, iremos passar por uma forte... Eu nunca andei de avião, mas eu assisto uns filmes e eles sempre estão lá falando. Que já andou de avião, acho que foi Marconito, porque eu lembro que quando ele era meu professor, ele foi para uma viagem em Foz de Iguaçu, se eu não estou enganada. Certo. Eu irei passar assunto da prova e com as provas. E o vento, o avião depende muito do vento. Porque quando está com bastante vento, ele sempre avisa. Iremos passar por turbulências, né? Aí o povo já fica assustado. Eita, será que o avião desce? Será que o avião sobe? Será o que é que vai acontecer? Então, tudo depende do vento. E por que o vento pode trazer perigo? Imagine só se um avião desse cai. Quantas pessoas podem chegar a óbito? Eu estava vendo, foi semana passada, que um avião caiu na Índia e teve, eu acho que se eu não estou enganada, 170 feridos. Alguns mortos e 170 feridos. Não foi, ninguém sabe a causa, claro, não estou dizendo aqui que foi o vento. Mas eu estou exemplificando que o vento, ele pode derrubar, sim, porque o avião depende para se locomover, a sua trajetória também depende do vento, como eu já falei, quando ele está passando por ventanias fortes, ele fala, estamos passando por turbulência, e aquilo pode trazer um prejuízo para o avião. Se ele chegar a cair, centenas de pessoas podem vir a óbito na mesma hora, então é um perigo muito grande para quem está viajando. Graças a Deus, da Índia foram poucos mortos, se eu não estou enganada, foi apenas o piloto e o copiloto, não tenho informações concretas, mas quando eu assisti até então, tinham sido os dois, os demais passageiros tinham sofrido acidentes, claro, grave, né? Mas estavam vivos. Continuando. Os ciclones tropicais, chamados furacões, em algumas regiões de tufões, em outras, são grandes tempestades com vento. Geralmente, esses furacões acontecem muito nos Estados Unidos. Muito, muito. E cada furacão tem um nome. E é engraçado que é tudo nome de mulher. É raro ver furacão com nome de homem. É furacão Katrina, é furacão Catarina, é furacão Vilma, furacão Rita.
Todo tipo de furacão. Eu não estou mentindo, não. Se você for pesquisar aí, vocês vão ver. Furacão Rita, furacão Vilma, furacão... Tem lá. Daqui a pouco eu vou fazer furacão Raquel também. Vamos botar meu nome no furacão. Mas existem vários tipos de furacão. E eu acho engraçado porque é tudo nome de mulher. Parece que é porque a mulher é braba, não sei. Mas existem vários. E aqui no Brasil não acontece muito, tá? Eu só ouvi falar uma ou duas vezes. Eu não chegou aos meus ouvidos que aconteceram mais. Agora, fora daqui, Estados Unidos predomina furacões. Predominam. É constante alerta. Foi, não foi furacão. Foi, não foi furacão. Retornando. Com ventos que podem atingir velocidade superior a 200 km por hora. Esse fenômeno pode causar grande destruição, sobretudo em áreas muito habitadas. Ah, professora, qual é o problema de ter furacões? Nenhum, exceto que em uma cidade, tá, bastante habitada, mortes. Porque a velocidade que ele vem, ele sai. E infelizmente, quando acontece essas cidades, é tanto que quando o sistema lá dos Estados Unidos, eles têm um sistema que avisa, se eu não me engano, são 3 a 4 dias antes para as pessoas se locomoverem. Porque se ficar, corre o grande risco de morrer. Quem vai enfrentar um furacão? As pessoas, quando falam de furacão, já sentem medo, já se tremem todinha. Por quê? Porque é algo que traz um malefício terrível à sociedade. É algo que destrói muito, muito, muito. A gente tem aqui a imagem. Temos aqui a imagem de destruições. Olha só como fica. Isso aqui ainda não é o total. É só... A gente tem paredes em pé, mas eu já vi casos de ocorrerem que nem parede fica em pé. Para vocês terem noção do quão grave é. Furacão começa sobre as águas dos oceanos tropicais, conforme o ar úmido sobre as águas quentes de grandes áreas é aquecido. Ele fica menos denso e sobe, formando uma camada de baixa pressão atmosférica. Deixa eu só ver um negócio aqui. Quem é que é Conceição? É o professor. Oxente, ele tá indo, mas quando ele é muito chique mesmo. Vamos embora. Diafragma, camadas superiores, por uma vez, se deslocam e passam a ocupar as regiões de baixa pressão. Nessas áreas, nuvens com elevada umidade se juntam e, se houver uma mudança na velocidade dos ventos entre a base e o topo das nuvens, eles ganham rotação. Próxima página. Olha que coisa mais linda. Na página 161. Os ventos de um furacão podem derrubar casas, destruir plantações e causar mortes durante alguns dias e começam a perder forças a atingir o continente, já que a energia do furacão vem da umidade da água quente do oceano. É muito difícil ocorrer um furacão no Brasil, porque a temperatura das águas do Oceano Atlântico fica quase sempre abaixo de 27 graus Celsius. Até hoje, ocorreu apenas um furacão registrado no Brasil. Tá vendo? Apenas um. Eu também ouvi só falar em um. Conhecido como Catarina. Eu não falei para vocês? Não falei? É nome de mulher? É uma perseguição. Mas existe também furacões com nome de homem, tá? Mas são poucos, né, professora? Oi? São poucos, né? Que são com nome de homem. É só nome de mulher. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que nome de mulher predomina. Mas vamos lá. Ele atingiu o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, em 2004. Os ventos alcançaram cerca de 180 km por hora, como mostra aqui a figura. O furacão atingiu ao menos 40 municípios e milhares de casas, deixando muitas pessoas desabrigadas. Os municípios afetados também tiveram problemas com a falta de energia elétrica e água. Os tornados, olha como se formam.
a coisa mais linda dessa coisa assim. Eu acho que, infelizmente, traz um prejuízo enorme para nós. Mas ele é bonito, olha essa foto, é fantástico. A natureza é muito linda. Eu acho muito bonito, eu gosto muito. Tanto que a minha área faz parte das ciências biológicas, né? Ciências biológicas, modalidade médica, mas a parte da natureza é muito, muito, muito incrível. Os tornados são colunas de ar que giram com muita velocidade, duram apenas algumas horas e podem ocorrer em terra firme. Quando ocorre sobre o mar, por exemplo, são chamados tromba de água, enquanto o furacão alcança diâmetros de até 1.500 quilômetros. O tornado é menor e tem formato de funil. Veja a figura que tem aqui ao lado. Para prever quando e onde os furacões e tornados podem ocorrer, os meteorologistas estudam locais com grandes variações na pressão atmosférica. Desta forma, é possível prevenir a população e evitar que as tragédias ocorram. Olha a outra imagem linda. Eu acho muito, muito, muito bonito. Linda. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Temos ainda aqui um tempinho. Página 162. Estações meteorológicas. Tu tá com o livro, Ivone? Não. Não, né? Ok, vamos lá. Vou ler se quiser. Oi? Mas eu consigo ler pela tela que você está compartilhando. Pronto, então lê para mim, por favor. Tá. Estações meteorológicas. Nas estações meteorológicas são registradas e analisadas as variações do tempo, como temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, quantidade de chuva e velocidade do vento. As estações usam diversos instrumentos para a previsão do tempo: barômetros, termômetros, higrógrafos, anemômetros, Hidrógrafos, anemômetros. radares, pluviômetros e radiosondas. Veja a figura. Isso. Temos aqui a figura com todos esses equipamentos que ele falou, certo? As radiosondas são aparelhos levados por balões meteorológicos. Eles medem a pressão, a umidade, a temperatura nas camadas mais altas da atmosfera e enviam essas informações por meio de sinais de rádio. À medida que o balão ganha altitude, a pressão atmosférica cai. Assim, o balão se expande e acaba estourando. Os meteorologistas contam também com imagens da superfície terrestre, compostas a partir de informações obtidas por satélites artificiais. Entre outras informações, essas imagens mostram a formação e o deslocamento de frentes frias ou quentes de nuvens. Com todos esses dados, os meteorologistas fazem a previsão diária do tempo para cada região do país. Agora eu quero ver essa cara de João Pessoa, porque João Pessoa fala, vai fazer sol, aí João Pessoa chove. Aí fala, João Pessoa, vai chover, aí João Pessoa faz sol, porque ninguém manda João Pessoa. João Pessoa fez para uma cidadezinha. Eu acho engraçado, porque eu trabalho pela manhã em outro local e eu saio toda protegida, porque de manhã tá um frio tremendo. Aí tome frio, eu boto 10 casacos, 40 calças, 20 gols, sabe? Então, lá vai a Raquel, toda protegida. Quando dá 9 horas que eu olho, um sol que não tem que segure. Aí lá vai a Raquel e faz o quê? Vai tirar as 40 calças, 20 casacos, 50 gols da cabeça. Quando dá 11 horas, faz o quê? Chove. Aí ela é assim, bipolar, totalmente bipolar. Então, mas geralmente eles conseguem acertar, tá? Eu tô aqui só falando de João Pessoa, porque a gente mora aqui e a gente sabe que João Pessoa é a João Pessoa da bipolaridade em relação ao tempo. Não é isso? Mas geralmente eles conseguem acertar.
Tanto é que eles colocam a previsão máxima e a previsão mínima. Então, naquela previsão mínima, pode ocorrer e pode chover, não é? E naquela previsão máxima também pode acontecer o sol, correto? Então, eles não erram, não. Tudo bem, bem certinho. Estou falando aqui de uma pessoa porque é engraçado a nossa cidade. Vamos lá, continuando. Essas previsões são apresentadas em forma de boletins meteorológicos e são divulgadas para o público. Como mostra aqui na figura, o mapa aqui indica o tempo e temperatura em algumas cidades do Brasil. Vamos ver como é lindo? Vamos primeiro Nordeste. Natal, entre 24 e 30. João Pessoa, 24 e 31. Recife, 24 e 30. É praticamente a mesma temperatura. Agora vamos para Rio Grande do Sul. Ali, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, bem mais frio, né? Disseram que, eu estava conversando com uma amiga minha de São Paulo, e ela disse que lá em São Paulo a gente não sabe o que é frio, porque a gente, quando dá aqui 23, 24 graus, está todo mundo com frio, porque a gente já está acostumado com o calor daqui de uma pessoa. Mas lá em São Paulo, lá chega em 14 e 15. Lá ela diz: olha, amiga, aqui eu sei o que é frio. Aí em João Pessoa, vocês não sabem o que é frio. E engraçado que todo mundo fala isso. Paraíba, o povo da Paraíba não sabe o que é frio, não. Chega em 24 graus, lá eles já estão morrendo de frio. Mas aqui, aí eles falam lá o nome da cidade, aqui que é frio, porque chega a 12, tem lugares que chega a menos, a 6, a 7, para vocês terem noção. Mas eu sou muito frienta, quando chega em 20, 24, 25, aqui eu já estou com muito frio. Eu não aguento, não. Vamos lá, próxima página. A meteorologia e o renascimento. João, tá por aí, meu querido? Claro, tia. Vamos. Lê aqui para mim, por favor, página 164. Certo. A meteorologia e o renascimento. Desde a antiguidade, diversos povos perceberam a relação entre o movimento dos astros e algumas mudanças observadas no ambiente, como as alterações de temperatura e a ocorrência de cheias, secas e chuvas. Por exemplo, com base em suas observações, eles aprenderam a prever o início das estações do ano e a calcular a melhor época para o plantio e a colheita. No século IV a.C., o filósofo grego Aristóteles reuniu em uma obra o conhecimento acumulado sobre fenômenos atmosféricos. Nos séculos seguintes, esses saberes foram desenvolvidos pelos povos do Oriente, sobretudo pelos árabes, mas acabaram esquecidos na Europa. Isso porque durante a Idade Média, século V a acho que é 15, a Igreja baniu toda forma de conhecimento que pusesse em dúvida suas explicações religiosas. A partir do século XV, porém, ressurge na Europa o interesse pela meteorologia. Nessa época, os europeus passaram a buscar explicações racionais para os fenômenos da natureza. Para isso, eles resgataram os conhecimentos dos antigos gregos e o movimento conhecido como Renascimento. Nessa época, multiplicaram-se os instrumentos para a medição de fenômenos atmosféricos. Em 1450, o italiano Leone Battista Alberti desenvolveu um anemômetro muito simples para medir a velocidade do vento. Em 1592, o cientista italiano Galileo Galilei construiu um instrumento para a medição de temperatura. Nessa mesma época, Leonardo da Vinci inventou o primeiro catavento a fim de observar a intensidade e a direção do vento. Em 1643, o italiano evangelista Torricelli e seus colaboradores inventaram o barômetro de mercúrio. Em 1648, o francês Blaise Pascal demonstrou que a pressão atmosférica diminui conforme a altura aumenta. O Renascimento também foi marcado pelo contato dos europeus com os povos do Oriente, cujos instrumentos de medição atmosférica foram levados para a Europa. Foi o caso do pluviômetro, inventado em 1441 pelo cientista coreano Jang Yeong-seo. Ele foi usado pelo rei Sejong para estimar a colheita dos agricultores e assim comprar impostos sobre a produção.
Em 1662, esse instrumento foi aperfeiçoado pelo inglês Christopher Wren. A primeira rede de estações meteorológicas foi fundada em 1654 por Ferdinando II de Médici, reunindo dados meteorológicos de várias partes da Europa. Ela aumentou a confiabilidade da previsão do tempo. A família Médici, de origem italiana, teve grande importância para o Renascimento, por várias gerações. Financiou artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael, cientistas como Galileu Galilei e Evangelista Torricelli, e pensadores como Maquiavel. Muitas invenções posteriores contribuíram para a área da meteorologia, mesmo que não estejam diretamente relacionados a ela. É o caso de sistemas de transmissão de mensagens por meio de rádio e satélites, que permitem compartilhar informações para que as pessoas consigam, por exemplo, se proteger a tempo de catástrofes. Veja a Isso. figura 6.30. Marquem aqui o clima. Vai ser a nossa próxima aula, tá? Mas precisa fazer alguma coisa no caderno? Só um minutinho. Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Coloquem aqui. Próxima aula. Página 165. Ei, professora, Pois não. Gabi está perguntando se a senhora vai dizer os assuntos da prova. Eu vou passar para o professor e ele vai colocar no grupo. Certo, Certo? certo. Pronto. Bom, próxima aula iremos falar sobre o clima, certo? A minha prova eu vou passar os assuntos para o professor e ele vai colocar hoje ainda no grupo, ok? Para vocês já começarem a estudar. Certo? Tá fácil, nem se preocupem. Coisa boa é fazer minha prova. Ok? Não é, rapaz, coisa muito boa. Então, até a próxima aula, certo? Será nessa página 165, grifem aí, marquem e terça-feira aqui. Posso sair, professora? Ela já saiu.